Olá, alunos! Vamos para mais um vídeo do nosso programa O que o CESP considerou certo sobre determinado assunto. E o assunto que nós vamos ver agora se chama NTFS. Observa que o CESP já falou sobre esse assunto, acompanha comigo então aí na tela do teu computador. Vamos à leitura, diz assim: para se fazer a restauração dos dados de uma cópia de segurança de arquivo que se encontre em volume NTFS, é recomendável utilizar volume NTFS que tenha a mesma versão daquele utilizado na feitura da cópia de segurança. E aí, será que esse texto indicativo do CESP de fato está correto? Primeiro nós temos que descobrir o que significa NTFS. E a resposta objetiva é: NTFS é um sistema de arquivos. Professor, mas o que é um sistema de arquivos? Acompanha comigo a leitura. Estrutura usada pelo computador para organizar dados em um disco rígido ou partição. Para entender melhor isso, o sistema operacional, vamos pegar como base o Windows, embora sistemas operacionais existem vários, mas vamos pegar como base o Windows. O Windows é um sistema operacional. E o Windows precisa de algum sistema de arquivos para armazenar dados em alguma unidade de armazenamento. Por exemplo, para salvar os dados no disco rígido, para ler os dados no disco rígido ou até organizar os dados no disco rígido, o Windows precisa de um sistema de arquivos que diga para ele, o Windows, como ele vai gravar esses dados no disco rígido, como ele vai ler e como ele vai organizar os dados nesse disco rígido. Essa é a função de um sistema de arquivos: dizer para o sistema operacional como ele irá realizar o processo de gravação, leitura e organização dos dados dentro de uma unidade. Então, quando o Windows realiza processos de gravação dentro do disco rígido, ele precisa de um sistema de arquivos. Quando ele realiza o processo de gravação dentro de um pendrive, que é uma outra unidade de armazenamento, ele também precisa de um sistema de arquivos. Pois bem, se sistema de arquivos é isso, é um método que o sistema operacional, por exemplo, o Windows, o Linux e tantos outros sistemas operacionais se utilizam para gravar os dados nas unidades, o que mais a gente poderia dizer de sistemas de arquivos? Para o Windows especificamente, que é o que nos interessa no estudo, o sistema operacional Windows, disse que o sistema de arquivos NTFS atualmente é o sistema de arquivos preferencial do Windows para gravar, armazenar e realizar a leitura dos dados numa unidade de disco rígido ou em outra unidade de armazenamento. Mas atualmente esse sistema de arquivos NTFS é considerado o sistema de arquivos preferencial das versões mais atuais do Windows. Nas versões mais antigas, o sistema de arquivos FAT32 já foi predominante. Atualmente, nós ainda podemos utilizar no Windows sistema de arquivos FAT32. Então, eu diria que, basicamente, para efeito de provas de concurso, é bom lembrar que nós temos uma comparação muito feita nas provas entre o sistema de arquivos NTFS e o sistema de arquivos que é mais antigo, o FAT32, mas que até hoje ainda pode ser utilizado dentro do nosso Windows. E o que nós temos de diferença, basicamente, entre esses dois sistemas de arquivos? Vamos às informações importantes. Observa, o NTFS é um sistema de arquivos considerado preferencial do Windows. Mas quem é que diz isso? O próprio Windows no seu menu ajuda. Ele lá indica que o sistema de arquivos preferencial dele é o NTFS. Ok? E ele ainda diz que esse sistema de arquivos NTFS, observa, oferece vantagens em relação ao sistema de arquivos FAT32. Mas que vantagens são essas, professor, que ele oferece? Primeiro, o NTFS em relação ao FAT32, a capacidade de recuperar alguns erros de disco automaticamente. O FAT32 não tinha essa capacidade automática de recuperar erros, mas o NTFS é um sistema de arquivos que tem essa capacidade automática de recuperar erros no disco automaticamente. Isso é muito importante. Outra vantagem do NTFS em relação ao FAT32, maior suporte a discos rígidos de maior capacidade. É muito mais fácil, usando o NTFS, usar discos rígidos de maior capacidade, porque eu não preciso realizar tantas partições. Ele permite partições com capacidade de armazenamento maior do que permitia o FAT32.
Então isso também é uma vantagem do sistema de arquivos NTFS. Outra, observa, mais segurança, pois permite usar permissões e criptografia para restringir o acesso a determinados arquivos a certos usuários. Isso quer dizer que de forma nativa, o sistema de arquivos NTFS tem mais recursos de segurança. Por exemplo, essa capacidade de criptografar dados e dar permissões de acesso a determinados usuários e a outros não. Isso é uma capacidade nativa, sem precisar usar recursos adicionais do próprio sistema de arquivos NTFS. Também é uma vantagem dele em relação ao FAT32. Então percebe que o NTFS é cheio de vantagens, inclusive vantagens de segurança. Atualmente o FAT32, que eu disse que é mais antigo e não é tão preferencial quanto o NTFS, mas ainda pode ser utilizado, é muito usado para gravar dados em pendrive ou em cartões de memória, quer dizer, em boa parte das unidades flash USB, como o caso do pendrive, muito se utiliza ainda o FAT32, mas sem as capacidades que tem o NTFS. Outra história, o FAT32 não possui os mesmos recursos de segurança que o NTFS, então o FAT32 não tem essas capacidades relacionadas à segurança que tem o NTFS, ok? Outra dica que torna o FAT32 inferior ao NTFS é essa restrição excessiva em termos de tamanho de arquivo e partições. Observa a leitura do que o Windows diz sobre esse assunto. Você não pode criar uma partição FAT32 com mais de 32 GB. NTFS pode. Nem armazenar um arquivo que tenha mais de 4 GB em uma partição FAT32. Quer dizer, um arquivo de mais de 4 GB não consegue salvar se tiver formatado com uma partição aí FAT32. Se tiver com NTFS, permite. Então o NTFS também tem vantagem de partições maiores e a possibilidade também de armazenamento de arquivos maiores. Isso o NTFS em relação ao FAT32. Então o NTFS de fato é mais vantajoso. Tá? Vamos voltar à questão e ver a confirmação do porquê que o CESP considerou certo. Acompanha. Para se fazer a restauração dos dados de uma cópia de segurança de arquivo que se encontra em volumes NTFS, é recomendável utilizar volume NTFS, que tem a mesma versão daquele utilizado na feitura da cópia de segurança. E é verdade, porque como o NTFS tem vários atributos adicionais se comparado, por exemplo, ao FAT32, quando tu faz a restauração de uma cópia de segurança, que tu tenha feito uma cópia de segurança, é bom tu fazer essa restauração numa unidade que tenha o mesmo padrão NTFS que foi utilizado para fazer a cópia de segurança. Então tu faz o backup, realiza a cópia de segurança de uma partição de um volume NTFS. Quando tu for restaurar de volta para o sistema esses dados, se recomenda também restaurar num volume NTFS, para que se mantenham as compatibilidades em relação ao sistema de arquivos. Então faz a cópia de uma partição que tinha NTFS, faz o backup, mas depois, quando for restaurar esse backup, procura também restaurar numa partição NTFS para agregar todas as vantagens e não ter nenhum problema de compatibilidade na organização, armazenamento e manipulação dos arquivos. Por isso que o CESP considerou certo essa questão. Fica muito atento então quando a questão é sobre NTFS. E lembra, ele é considerado o sistema de arquivos preferencial do Windows. Não é o único que pode ser utilizado, mas atualmente é o preferencial para formatar volumes e unidades de armazenamento de dados, principalmente os discos rígidos do teu computador. Ok, pessoal? Bem, se gostou do vídeo, tu já sabe, né? Vai lá e marca gostei. Isso é muito importante para a gente. Também vai lá e se inscreve no nosso canal, se ainda não se inscreveu. Também divulga para os nossos amigos, se possível. Então tá. Por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Bons estudos!